Madeleine, posso fazer uma pergunta pra botar uma pimenta na coisa aí? Diga. Todo mundo sabe que eu sou seu fã, já falei isso 1 milhão de vezes, tanto que eu sempre indico o dia que você foi lá no podcast daquelas meninas lá do Flow lá, A Cris Paiva. É. E a... E a Yasmin. Eu considero esse um dos melhores podcasts do YouTube. Eu lembro até hoje que eu tava voltando pra casa, eu tava ouvindo esse podcast, eu sempre recomendo ele. Mas tem uma coisa que eu queria ouvir de você, certo? Que nessa história aí eu defendi você também, mas eu não fui muito a fundo porque eu sou teu fã. E quando eu sou fã, eu passo um pano mesmo. O que eu quero saber é o seguinte, você foi a favor... É verdade que você ajudou a criar a perseguição que foi feita depois contra os bolsonaristas? Você teve alguma coisa a ver com a... Como é que é o nome? Você, Luciano Ayan e mais Companhia Limitada, que foi uma coisa que você foi muito acusada agora, que muita gente ficou do seu lado, mesmo bolsonarista. Mas assim, ó, todo lado da Madeleine, mas... Aí, você tá indo na vibe do Mafinha. Mafinha que falou isso, né? Não foi só o Mafinha, foi um monte de gente. Não, essa é uma história criada pelo Carlos Bolsonaro e pelo Eduardo e por gente aí que serve eles, né? Tipo o menino lá que é neto do ditador, o pequenininho que usa salto mais alto que o meu. O Paulo Como Figueiredo. chama? Isso. E aquele outro, o trombadinha lá do dossiê, como é que chama esse rapaz? Xarope, que aliás, a primeira vez que falaram, que tava falando alguma coisa, eu achei que era o Kim Kataguiri falando mal de mim. Falei, poxa, o Kim falando um negócio desse, fui descobrir 2 anos depois que era outra pessoa que copiava o nome, cara. Era o Kim Paim? É. Ele fez... Que bigode ele pediu... Não, deixa ela explicar. Essa gente criou por quê? Deixa ela explicar. Na época que surgiu a CPMI das fake news, eu fui a favor, porque eu sou a favor de todas as CPIs. Eu entendo que quem está no Poder Executivo tem de ser incomodado. E eu fiz uma entrevista com várias pessoas da CPI, porque eu sou jornalista. Acontece que, em paralelo a isso, fora da CPI, havia uma outra coisa acontecendo. Pessoas que trabalhavam no gabinete do Eduardo Bolsonaro, da Carla Zambelli e etc e tal, estavam envolvidas em ameaças contra a minha família. Nossa. Foram processadas e foram condenadas e estão chorando até hoje como todo bandido merece. O que acontece? Para defender essas pessoas... É público o processo. Pode procurar que tem 6 pessoas. Tá. Não, porque essas pessoas são perigosas. São. O que acontece? Como essas pessoas não foram demitidas... A Zambelli demitiu, mas outros promoveram, como Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro promoveu um cara condenado criminalmente, que ameaça a família. Não, eu sou contra processo de opinião criminal. Eu sou contra. Tá. Eu só faço civil. Tá. Mesmo podendo fazer o criminal... Sim. Eu sou contra criminalizar alguém por opinião. Você promoveu, você como político, promoveu uma pessoa que ameaça a família de jornalista. Homem, deixa ela explicar, porque isso daí... O Negão encheu o saco dela. Falou mal do Bolsonaro, ele fica louco. Não, ele tá me dando uma oportunidade. Eu quero que ela explique uma coisa que assim... Ele é o bolsonegro. Eu quero que ela explique uma coisa assim. O Brasil que eu vejo hoje é um Brasil que quando o Bolsonaro foi eleito, 6 meses depois do Bolsonaro eleito, eu lembro como se fosse hoje... Eu fazendo uma live e tendo que falar pro meu público que eu ia ter um jeito diferente de falar as coisas, porque eu não sou o cara que vê que tá chovendo quando tá todo molhado. Eu sinto o cheiro da chuva, eu olho pro céu e vejo as nuvens pretas se acumulando. Entendeu? Então, tipo assim, eu falei, ó, eu tô vendo que as coisas vão mudar, eu tô vendo que... principalmente pra quem tá aqui. E eu vi quem tava aqui se ferrar, e se ferrar feio, porque o Brasil... eu não acho que a gente vive uma ditadura lá 1964... Mas a nossa é disfarçada de... E outra, eu fui por muito tempo comerciante. Eu sei muito bem o poder de um Estado. Eu sei o que é do nada você receber uma visita de um fiscal. Eu sei o que é do nada você receber a visita de um policial civil que diz que houve uma denúncia de que tem cobre roubado no seu ferro velho. Eu sei o que é isso. Entendeu? Sem mandado, sem nada. E ainda assim eu abri a porta. Como se eu fosse o cara da Federal, eu tinha arrancado a faixa há muito tempo. Eu posso explicar. Por isso que eu quero que ele tá me dando uma oportunidade de ouro. Muito obrigada, aliás. Porque a pior infâmia, a pior difamação que já criaram sobre mim na minha vida, e que pegou, que colou, vocês devem ver no público de vocês, é que eu colaborei com o inquérito do Xandão e apoiei a perseguição às pessoas junto com o Luciano Ayan e com... Da história do Gabinete do Ódio. Isso. O que efetivamente aconteceu.
o Bolsonaro, antes de ser eleito, falou comigo que ele queria apoio. Eu disse que eu não ia dar, que eu era independente. Ato contínuo, passei a ser atacada por Carlos Bolsonaro e sua trupe. Esse ataque foi se intensificando e muitas pessoas faziam parte disso. Eu processei só as que estavam em algum gabinete parlamentar fazendo isso em horário de trabalho, ok? Perfeito. Esses ataques eram como assim, eles faziam coisa assim, não era criticando o que eu dizia. Era, por exemplo, vídeos de 1 hora, 2 horas, Madeleine a satanista pedo. Nossa senhora. Então eles diziam que eu era satanista e pedófila. E eram muitos vídeos, era um público grande, era muita gente postando. O que acontece? Pessoas que viam isso começaram a achar que o meu filho não estava seguro comigo e começaram a seguir a gente na rua. Eu fui seguida na rua por anos. Eu entrava no mercado, às vezes saía, tinha bilhete no para-brisa do meu carro. Nós sabemos quem você é, você não sabe quem nós somos. Eles punham essa frase quando me mandavam direct de conta anônima do Instagram, com foto minha do meu filho pelas costas em mercado, em não sei o quê. Conversei com eles, pedindo para parar. Outras pessoas interferiram. A Janaína Pascoal é uma que foi interferir com alguns, pedindo para parar. Ato contínuo, ela teve que andar 1 ano com segurança, porque passou ela também a ser ameaçada de morte. Nossa. Isso aconteceu no governo Bolsonaro. Eu processei alguns e condenei. Boa. Isso foi cronologicamente ao mesmo tempo que começou a pandemia. Em que começou aquela CPMI e eu, como meu trabalho de jornalista, fiz uma entrevista com os membros da CPMI. Como essas pessoas que foram condenadas, eles não tiraram, eles não repreenderam, eles não fizeram nada e, pelo contrário, promoveram, porque a função deles era mesmo perseguir quem criticasse o governo, perseguir a família, ameaçar a criança. Essas pessoas tinham essa função. E eles, em vez de tirar, eles promoviam. Para justificar que essas pessoas estavam lá... Promoviam o que você quer dizer de cargo. É. Tá, certo. Não, é porque na internet promover significa eu fiz um post contra a Madeleine e paguei pra ele chegar mais longe. Promoviam de cargo, promoviam de prestígio, continua até hoje no bolsonarismo. Então o que acontece? Para justificar que essas pessoas estivessem lá e estivessem fazendo isso, porque todo mundo sabia que era isso que eles estavam fazendo, eles publicavam os endereços da minha casa, da escola do meu filho e falavam quem tem coragem. Eles, as pessoas que você processou. E outros também. Certo. Tô falando de centenas. E você conseguiu provar? Média de 150 mil posts por dia. Caramba. Um doido ia ter pra fazer, correto? Como teve. Sim. Só que tomou na cara. Mas são 4,5 milhões de posts por mês. Era isso que eles faziam. Como eu condenei alguns, e esses alguns estavam na máquina do bolsonarismo, eles tinham que inventar uma mentira pra justificar essas pessoas estarem lá até hoje. Então o que eles inventaram? Ela começou a perseguição. O que é mentira? A perseguição se iniciou contra a revista Cruzoé. Eles riram e depois explodiu na cara deles. Quando o Messias me censurou, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e seus asseclas começaram a postar de novo contra mim e postar de novo que eu era satanista. Nossa. Michele Bolsonaro me defendeu. Caramba. Michele Bolsonaro me defendeu. Me dá a impressão, sempre quando eu vejo alguma coisa, a Michele Bolsonaro às vezes está do lado certo da história. Tanto a Michele tem Deus. Eu vou ler aqui pra você. Vai falando que eu vou achar aqui a carta do Bebiano sobre o Carlos Bolsonaro. Eu acho que muita gente não se lembra desse episódio. Eu resgatei ontem essa carta. Pega aí. Vou pegar. Mas então o que é a bendita da entrevista... O que é a bendita da entrevista... A entrevista não, da tal da reunião em que tava você, tava o Luciano Ayan, tava o Pavinato à época... Era um programa que eu tinha com o Pavinato. Durante a pandemia, minha profissão é jornalista e eu entrevisto pessoas. Ou seja, não era reunião, era um programa. E você e o Alexandre Frota? Entrevista. Também foi Eu fui entrevista. 500 entrevistas. Todo mundo foi entrevistado por mim. Tem eu entrevistando o Bolsonaro, tem eu entrevistando o Lula... E tem eu entrevistando o Eduardo. Eu vou explicar o que lá acontece. Eles pegam uma entrevista e fala que é então, reunião. pra deixar claro, você nunca foi a favor da censura que tá rolando, seja lá que lado for. Eu sempre fui contra a censura, é a bandeira da minha vida, por isso eu considero a principal infâmia. O que eu sou a favor e sempre serei é de CPI. E por quê? O poder estabelecido tem de ser incomodado. E a CPI não é só ataque ao governo. Tem quem ataca e tem quem defende. Estão os dois lados lá.
E eu fui a favor dessa CPMI e serei a favor de todas. E eu entendo que muita gente Das se fake incomode news. com isso. De qualquer CPI que abrir, eu sou a favor. Foi você que criou o termo gabinete do ódio? Ou foi você que endossou? Foi você que ajudou a bombar esse termo? Por que eu criaria esse termo? Não, tô perguntando porque são as Quem coisas que criou eu esse ouço. termo se são as chama coisas que Gustavo são- Bebiano. Hum. Quem criou esse termo se chama Gustavo Bebiano. Não fui eu, não. Eu repeti o que Gustavo Bebiano, que é o responsável por Jair Bolsonaro deixar de ser um pangaré e virar um presidente da República, o que o Gustavo Bebiano falou. Não fui eu que criei esse termo e não foi a esquerda que criou esse termo. Foi o Gustavo Bebiano que falou, em tom de denúncia, que se o Bolsonaro não parasse com isso que estava rolando lá dentro, com dinheiro público, isso ia estourar na cara dele. Porque são pessoas que não têm espírito público, que não querem um Brasil melhor, que querem só aquela sensação de poder fazer o mal sem sofrer consequências. Ele deu poder a essa gente. Mas tinha mesmo um gabinete, porque eu nunca vi. Tinha. Porra, tem gabinete do ódio pra caramba. Você não viu... Não, pra mim, o gabinete do ódio que o pessoal falava era só no Não. outro dia, todos os canais de direita descendo pau nas matérias que apareciam na mídia. Era uma estrutura que existia dentro da presidência da República e de gabinetes parlamentares para perseguir pessoas que criticavam o governo. E não era só o Bolsonaro que tinha gabinete do ódio, Não. porque eu já fui atacado por outros Pra gabinetes do perseguir ódio. pessoas? Ele copiou Peraí, mas- mais ou menos mas o que aí o PT tinha. Aí agora, isso é mais grave do que eu imaginei. Você tá dizendo então que isso vinha do Bolsonaro, ele era o responsável? E tava dentro do Planalto esse. O PT sempre teve, mas nunca ficou hospedado dentro do Palácio. As pessoas estão nomeadas, tem os nomes aí, tem os processos públicos, eram funcionários públicos. Pô, Ele pôs isso lá dentro. Você tá nomeando pessoas e promovendo pessoas que foram condenadas? É essa a direita que você quer, negão? Você quer bolsonegro? A direita Não, e que assim- persegue? Relaxa, você tem o Lula aí. Tá Não, bom pra você? Mas só tem o Lula e o Tá bom Bolsonaro. pra você? São essas opções. Então, Não, pra tá mim, bom pra você. pra mim, você Eu não escolhe quero o nenhum quê? dos dois. A Mas eu escolha perguntei pra é... essa galera, que eu converso com Tá Paulo bom pra Figueiredo, converso com essa galera aí, Mafim e tal. Sempre falaram assim, mano, que isso daí foi justamente... Foi um psyop que criaram pra perseguir os bolsonaristas. Foi daí que veio o Alan dos Santos perseguido, veio o Terça Livre sendo Muita alvo de gente busca e pergunta pra apreensão. mim assim, negão, eu vejo que você aí, você já foi perseguido e tal, não sei o que. Eu falo, mano, eu não fui porque eu sempre fui o cara que rodou fora do radar. Eu sempre pensei 10 vezes de falar de alguém, eu sempre pensei 10 vezes antes de tecer um comentário. Foi o que eu falei. Eu lá na PAN era tirado do moderado, eu era tirado do A minha do preocupação negão tá com maior, medo. negão. Eu sempre falo assim, cara, eu moro aqui no Brasil e eu sou comerciante. Eu sei o que é ter a visita de um fiscal, eu sei o que é ter a visita de um policial civil. Então Negão, eu vou levar uma com um político. A minha maior Entendeu? preocupação não foi quando a Erika Hilton postou lá um negócio do Nicolas aqui do Redcast. Foi quando eu vi a Janja fazendo o vídeo. Entendeu? Quando a Janja fez um vídeo, eu falei, mano, fudeu. Isso tudo eu entendo. Eu já perdi emprego por causa dessa gente. Essa gente já me censurou. Eu falo contra o Lula desde quando o Bolsonaro fazia campanha política a favor dele. Eu sei muito bem do que o PT é capaz. Agora, botar maluco pra ameaçar filho de morte, eu nunca tinha passado, só passei no governo Bolsonaro. Essa é a direita aí, ó. E aí é essa questão. O que eu acho que a direita deveria ter feito? Quando percebeu que essas pessoas se desviaram, porque essas pessoas entraram pra lá por um propósito, era gente que nunca trabalhou, que se você e que nunca trabalhou depois também. Quando viram que subiu a cabeça, estavam se tornando pessoas cruéis e saindo do limite, tinham que ter sido enquadradas. Isso não foi feito. Eu vou ler aqui a carta do Bebiano. Vocês lembram da carta que ele deixou pro Bolsonaro quando ele foi Não, nem chutado? lembro. Eu lembro. O que morreu, né? E é o que ele O fala do que, enterro do pai. aliás, o André Marinho usava como exemplo de como Bolsonaro era um covarde e tal, e agora tá junto com ele, Olha, né? o que ele diz. Mas, meu capitão, o senhor precisa acordar e cair em si. O senhor está obsediado. Obsediado pelo próprio filho. Carlos precisa de ajuda e só o senhor tem esse poder. Não estou falando com rancor. Não tem uma só gota de raiva do Carlos. Falando dessa forma direta, o senhor talvez não entenda, por isso tentarei lhe explicar. Carlos vive em uma prisão mental e emocional. Ele sofre intensamente em função do próprio ódio. Ele cultiva esse ódio contra tudo e contra todos, principalmente contra as pessoas por quem o senhor demonstra afeto. E o senhor também sabe dessa verdade. Ele é consumido pelo ódio 24 horas por dia, independentemente do que esteja acontecendo no mundo real.
A despeito do que de fato esteja acontecendo no mundo real, por melhores que possam ser as circunstâncias, Carlos continua odiando e sofrendo. Mesmo o senhor tendo alcançado o objetivo de ser eleito, ele permanece odiando. Ele aprendeu a ser assim e não sabe fazer de outra forma. Não é por mal, ele não tem culpa, simplesmente não sabe fazer diferente. E o senhor tem alimentado essa situação. E isso só vai mudar quando o senhor reconhecer a verdade. Para manter o vínculo afetivo com ele, para manter a conexão física e emocional, o senhor embarca nessas fantasias, nessas paranoias, nas eternas teorias da conspiração. Carlos aprendeu a ser assim com o senhor. Foi o senhor que o ensinou desde pequeno a viver em confronto. Vide o que assumiu contra a própria mãe ainda quando jovem. Nossa. Essas experiências deixam marcas, capitão. A mente humana é muito profunda e complicada. É bom estar preparado para confrontos. Viver em permanente estado de beligerância nubla a mente e a existência. O seu erro tem sido fazer exatamente o contrário daquilo que prega. O seu pecado é, nesse caso, não reconhecer a verdade. E, portanto, não se libertar nem libertar o próprio filho, que é o que mais sofre. Ao agir assim, o senhor se mantém preso, mantém o seu filho preso e gera um rastro terrível de destruição à sua volta. O senhor destrói os seus principais amigos e aliados. O senhor se torna uma pessoa injusta com os outros. E por aí vai. Madeleine, ele fez essa carta pro Bolsonaro? Fez. Quem compartilhou essa carta com o povão? Ele próprio. Então, o Bolsonaro? Não, o Bebiano. O Bebiano. Então não dá pra levar fé. Então essa carta não foi pro Bolsonaro, essa carta foi pro povo pra falar das coisas que ele achava sobre o Carlos. Uma carta aberta. E por que você acha que não dá pra levar fé e dá pra Porque levar se fé fosse em um pra mundo levar de bandidinho que tá falando eu não fiz nada depois que é flagrado? Se fosse pra levar fé, deveria ser uma carta direta ao Bolsonaro, já que é uma carta que está aconselhando o Bolsonaro. Essa carta não tá aconselhando o Bolsonaro. Essa carta é só um canavial de coisas que ele tem contra contra o Carlos Bolsonaro e tá fazendo como uma espécie de... Você não lembra o que o Carlos Bolsonaro fez tá tentando com ele? validar. Você não lembra o que o Carlos Bolsonaro fez com ele? Porque todo mundo esquece o que esse pessoal eu sempre achei que todo mundo dá crédito demais pro Carlos Bolsonaro nesse tipo de coisa. Então, quando aparece alguém querendo matar o seu filho, você passa a dar crédito. Só uma coisa. Eles foram buscar gente em Chan. Eles foram buscar essa corja toda de gente... Olha, de gente que pra mim não vale nada. Eles iam buscar apoiador, e eu recebi isso, e foi por isso que eu decidi agir, em Chan, que organizava tiroteio em escola. Nossa Senhora. Eles iam buscar essa gente pra virar apoiador. Mas por que tanta perseguição pra cima de você? Não era só pra cima de mim. Porque eu me recusei a fechar com eles. O Bolsonaro me ligou pedindo pra fechar. E o Bolsonaro não ficou com raiva, não. O Bolsonaro falou pra mim, não, eu entendo. Eu falei pra ele, olha... Eu sei de gente que o Bolsonaro quis ir no podcast e o cara falou não. E aí? Se o Carlos cismasse que você estava contra o pai dele, acabou pra você. Então. O Carlos me mandou uma mensagem via Twitter. A partir dali começou. E naquela época eu não sabia o que era. Eu não sabia de onde vinha. Olha o que você acabou de falar, Madeleine. Você acabou de falar que você sabe, alguém passou pra você que os caras buscavam a gente em fórum de Chan. Isso daí, meu Deus do céu. Por que a Federal não sabe disso? Sabe? Eu denunciei. Por que a Federal não fez nada? Fez. O quê? Fez, foi atrás. Isso tudo foi levado a cabo. Aí pegaram essas pessoas, 6 pessoas. Só que aí, quando... Essas pessoas são processos que eu mexi. A gente tá no Brasil, onde o Bolsonaro tá preso hoje... Pelo golpe que o Alexandre fala que ele deu. Então, você tá desviando eu quero entender, desse tema porque... Não. O que eu quero entender mudou de mão, né? Aqui mudou de mão. Tá na mão do Alexandre, ó. O que eu quero entender é o seguinte, tipo assim... Não tô falando, Madeleine, de verdade. Você sabe que eu gosto de você. Eu sei não tô que falando... as pessoas pouco se importam se matar minha família ou não, falando, que beleza. O importante é falar de Não, Madeleine. Não é disso que eu tô falando. Eu não tô falando de você. O que eu tô falando é que muitas pessoas teriam prazer. E quando meu filho foi ameaçado de morte... Além de ter muita risada da direita falando, isso aí, ninguém mandou não votar no Bolsonaro. Nossa. Teve comemoração da esquerda, ninguém mandou ser filho de quem é. Eu sei que tem muita gente que teria prazer com a minha família sendo assassinada. Mas isso aí é porque biruta tem em todo canto. E na exatamente. Política, agora eu tô vendo a sabatina com você entrevistando o Flávio Bolsonaro. Já tô até vendo. Não é biruta. Você entrevistando ele, fazendo a sabatina lá no Aí ele ia desmaiar também?
Você não faria com ele? O quê? Você Vai não ter que faria fazer, Sabina, ué, vai fazer. Claro que batendo faria, pro como sempre Bolsonaro? fiz, sempre entrevistei o irmão, o E pai, ela não todo tá mundo. falando aqui de maluco Porque na você é internet, jornalista. Negão. Ô, Negão, ela não É tá... isso que eu tô falando. Ela não Porque tá essa é a grande falando diferença. de Você não- maluco na internet. Ela tá Ah, falando de não. gente de gabinete. Agora eu vou fazer que nem o Negão. É outra puxar outro coisa. assunto.